Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana muito marcada e muito agitada pela polémica à volta dos vistos gold, ou mais propriamente à volta de um aparente caso de corrupção, entre outros crimes possíveis que tiveram como pano de fundo os vistos gold. Isso levantou enorme polémica política também sobre a própria natureza dos vistos gold, um instrumento que já está em vigor há algum tempo em Portugal, mas que agora voltou a ser muito discutido, nomeadamente obrigando o vice-primeiro-ministro Paulo Portas, que é na prática o pai desta ideia, ou pelo menos quem a representa em Portugal, visto que é uma ideia que está em prática noutros países, nomeadamente da União Europeia, a ir ao Parlamento prestar contas e a mostrar-se, obviamente, seguro de que o programa de vistos gold é para continuar, um programa pelo qual Portugal já captou cerca de 1.100 milhões de euros. Para discutirmos este caso, sobretudo a questão de fundo dos visto gold, se faz ou não faz sentido, se o investimento que captamos é ou não virtuoso e que problemas pode trazer, convidámos para este programa Basílio Horta, é ex-presidente do AICEP, portanto esteve muitos anos ligado à captação de investimento estrangeiro em Portugal, é agora presidente da Câmara de Sintra. Filipe Lobo Dávila é ex-secretário de Estado da Administração Interna deste governo, Vasco Bivar de Azevedo, que é advogado, e Luís Lima, presidente da APMIP, da Associação dos Profissionais de Empresas de Mediação Imobiliária em Portugal, visto que grande parte destes investimentos estão ligados, obviamente, ao setor imobiliário. Filipe, a pergunta que o Ricardo colocou nesta sua apresentação acho que devia ser mais esmiuçada, ou seja, estes investimentos que estamos a captar, que o país está a captar, aparentemente deram origem a muito pouco investimento produtivo, ou seja, muito pouco foi dirigido para empresas. As indicações que existem é que apenas terão sido criadas 3 empresas no total desse investimento. Faz sentido que se dê, enfim, estes vistos gold a dinheiro que depois acaba por não ter repercussões muito importantes em matéria de estrutura produtiva do país? Muito boa noite, cumprimentar todos os convidados. Respondendo diretamente à sua pergunta, Nicolau, eu acho que não só faz sentido, como foi um importantíssimo instrumento de captação de investimento estrangeiro em Portugal, num momento particularmente difícil, como todos sabem, e que permitiu, a par de outros instrumentos que existem do ponto de vista de competitividade de Portugal, do ponto de vista da captação de investimento estrangeiro, permitiu, como o Ricardo dizia, captar em pouco mais de ano e meio mais de 1.100 milhões de euros. E, portanto, de facto, tratou-se de uma medida importante. Aquilo que está hoje em causa, eu diria que não decorre propriamente do programa em si, dos vistos gold, decorre de um processo que corre termos por causa, aparentemente, alegadamente, por aquilo que nós vamos vendo na comunicação social, por alegados comportamentos de algumas altas figuras do Estado, com responsabilidade no âmbito do processo, mas a verdade é que o programa em si, do nosso ponto de vista, é um bom programa, é um programa que permitiu captar bom investimento. Eu tenho ouvido muitos argumentos ao longo dos últimos tempos, confesso, um deles é esse que o Nicolau aqui referiu, de se tratar de um investimento que não é investimento reprodutivo, que não gera postos de trabalho. 98% ou 99% do investimento é imobiliário. Mas o imobiliário é um setor importantíssimo. Mas quando o programa foi lançado, quer dizer, ninguém sabia o que é que ia acontecer, Ricardo, como sabes, pensava-se que podia ter outro tipo de investimento. Basicamente, o programa, no fundo, tem 3 componentes. Tem a componente de transações financeiras, puras e duras, portanto, 1 milhão de euros. Tem a componente do investimento imobiliário, 500 mil euros, e depois tem uma terceira componente, que é a criação de postos de trabalho. Começou com 30 e depois foi reduzido para 10 num segundo despacho. E, portanto, trata-se, de facto, de um programa que tem estas 3 alternativas. Do ponto de vista dos vistos gold emitidos para efeitos de criação de emprego, houve 3, mas a verdade é que teve um impacto tremendo. Antes de passarmos aos outros convidados, o Filipe é jurista, não é? Sou. Na faculdade, quando estudou, a ideia de um país vender um direito de residência assim, ainda por cima por um preço que teoricamente pode parecer baixo,
não era uma coisa normalmente ensinada nas faculdades. Não, Ricardo, isto há 13 tipos diferentes de autorizações de residência em Portugal. Uma das coisas que nós temos ouvido é que Portugal vende cidadania, vende nacionalidade, vende residência. É de facto uma autorização de residência, tal como há muitas outras autorizações de residência. Há autorizações de residência por razões de saúde, por razões de educação, por razões de voluntariado, há muitas por razões de trabalho subordinado. Nós dificultamos muito. Por exemplo, eu ontem, aliás, aqui a comentar, lembrei-me uma coisa. Por exemplo, o CDS, partido que pertence, há uns anos, a vida dá muitas voltas, era um partido que queria criar tetos muito baixos, por exemplo, para a imigração. Num país que já tinha um problema demográfico grave, como se viu a ver, esse problema não existia depois. Com que moral é que se limita a imigração de alguém que quer vir trabalhar para Portugal? Problema que, aliás, não existia em termos numéricos, mas pronto, na cabeça do CDS existia, e depois se diz, pronto, podem vir desde que paguem 500 mil euros. Ou seja, no fundo estamos a reduzir, eu estou a fazer o contraditório, não é? Então estamos a reduzir o direito de residência a quem tem dinheiro ou não tem. Mas o argumento, Ricardo, não me vai levar a mal, mas o argumento... Não leva a mal nada, eu estou a fazer o contraditório porque é a minha profissão. O argumento não é bom, porque de facto, aquilo que o CDS defendia, chamadas cotas, estamos a falar de vistos de trabalho. E não estamos a falar de autorizações de residência. Embora com o visto de trabalho a pessoa acaba por ter autorização de residência, naturalmente. Em nenhum tipo de autorização de residência há cotas, nunca houve. E aquilo que o CDS na altura defendia, se bem me recordo, era uma posição frontalmente contra aquilo que se chamava de regularizações extraordinárias, que depois tinham até um efeito de chamada. E, portanto, que de facto, do nosso ponto de vista, era algo que era preocupante e, portanto, desse ponto de vista não houve alteração nenhuma de circunstâncias. Já acabamos de voltar. Dr. Basílio, este é um bom instrumento. Quando esteve à frente da ICEP, não utilizou este instrumento para captar investimento estrangeiro. É um bom instrumento para resolver, por exemplo, o problema no setor habitacional? Bom, antes de mais nada, eu acho que a intenção de atrair investimento estrangeiro para Portugal é boa. Nós precisamos de investimento e, consequentemente, a intenção é boa. O problema é saber se o meio é idóneo. E, na minha opinião, não é, efetivamente. E não é por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nós o que estamos a fazer não é verdadeiramente a vender andares. Nós estamos a vender uma autorização de residência. O visto gold... E a vender um andar, nessa autorização vai um andar. Tem um andar, mas a verdade é que quando se vende o andar, e a única obrigação que se tem é uma pessoa durante um ano, no primeiro ano, ter 7 dias, não é com certeza um andar para habitar. Não é com certeza. É muito diferente vender um andar a um estrangeiro em Londres, ou no Quinta do Lago, ou noutro sítio, ou vender ao abrigo deste regime. Por outro lado... Os ingleses também vendem ao abrigo deste regime, é mais caro. Sim, mas, por amor de Deus, claro que é muito mais caro. Mais dias de residência. É muito mais caro, e há outra coisa mais. E eu creio que o regime inglês é mais para regularizar e para disciplinar do que propriamente para ter dinheiro numa situação financeira muito má como é a do país. Portanto, a verdade é que realmente este regime é um regime, portanto, em primeiro lugar, que não é propriamente, o objetivo é esse. E politicamente isto não pode ser indiferente. Depois, quando se fala portanto, criar 10 postos de trabalho, há três projetos, não é? E depois 1 milhão de euros de transferência, por acaso não conheço nenhum. Portanto, quando nós olharmos... Foi logo o primeiro. Bom, talvez esse é um, então é um. Então é capaz de ser um. Bom, é capaz de ser o primeiro. Foi aquele que colocou Paulo Portas ter uma fotografia do indiano. Sim, está bem. Mas serviu para comprar 4 hotéis. Bom, ouça, mas isso foi ao abrigo do visto gold. Mas é que é foi o primeiro visto gold. Mas olha, quero dizer o seguinte, das 1755 autorizações, nenhum é indiano. Estranho, não é? Tem 1425 chineses, tem libaneses, tem russos, tem brasileiros, mas nenhum indiano. Portanto, não deve ser bem isso. Há um que joga no Sporting, mas esse entrou não é por outro caminho. Portanto, este é realmente um problema. E depois há outro problema, isto com franqueza, cada um sabe de si, eu acho que isto é uma questão pessoal, talvez pelo facto da minha experiência durante estes anos. A verdade é que há primeiro uma autorização de residência transitória, depois definitiva e depois há a nacionalidade. E quando se vê... Está a querer dizer que este programa, que agora só tem 1 ano e meio,
abre portas à construção de cidadania, porque se as pessoas renovarem... Está aberto portas, está a abrir portas, e quando se diz que vem 1 milhão de euros, ou 1.000 milhões, é necessário que o valor dos andares corresponda com o valor das escrituras. É necessário que não se compre andares por 200 mil euros ou 250 mil e se façam escrituras por 500 ou 600. Também é necessário isso. Eu não estou a dizer que se faz, estou a dizer que é necessário ver isso. Porque é realmente um sistema complicado. Há pouco falou na minha passagem pela AICEP. Eu estive primeiro na API, entre 2005, e depois na AICEP até 2007, 2011. Talvez dos momentos, dos períodos mais férteis em investimento estrangeiro, foi aquele período, realmente, entre 2007, 2008, 2009, os grandes investimentos, os maiores, da Embraer, da ICA, Nacional, a Portocel, foram milhares de milhões de euros. Bom, não havia realmente isto, nunca se passou pela cabeça. Em 78 tivemos uma crise gravíssima em Portugal, não havia dinheiro para começar. Mas agora há vários países da União Europeia que o fazem. Mas Ricardo Costa, há vários países do mundo e há vários da União Europeia. Mas desculpa, há o Chipre muito parecido connosco. A Espanha faz. A Espanha faz, mas vá à Espanha com um cheque de 500 mil euros para ter a residência e vai ver o que eles lhe dizem. Não sei qual é o valor em Espanha. Não, com certeza, não tem sentido. O valor e o resto. Vá a Londres com um cheque de 450 mil libras, eles riem-se. Não tem nada a ver. Agora, se quer um regime de visto old... Em Londres é 1 milhão, mas em Espanha... é igual. E em Espanha, qual é o custo da é igual ao nosso. Exatamente, é igual ao nosso em Espanha. Aliás, o programa espanhol é muito parecido connosco com algumas... Já agora, o espanhol é também com 500 mil euros, não é? E tem-se mais ou menos as mesmas condições. Tem uma estrutura um bocadinho diferente, porque primeiro é um visto. Nós falamos muito aqui dos vistos gold, mas isto não é um visto, é uma autorização de residência, completamente diferente. Primeiro é um visto e depois, passado um ano, é que poderá ser concedida a autorização de residência que tem. Mas há nacionalidade, há nacionalidade em Espanha? Não há, Sr. Posto. Não há nacionalidade, não. Pode haver nacionalidade, porque em Portugal também não há. Ao fim de 5 anos. Não é condições. Deixa agora falar. Em Espanha também há nacionalidade, só que se exige permanências. Claro, exige permanência. E a permanência de quanto tempo? A permanência, eu agora não me recordo, mas são períodos durante um ano, durante 10 anos, penso eu. Agora, mais longos do que estes 7 dias. Sim, mas diga-me uma coisa, a questão é que estes programas que antigamente não existiam praticamente, pelo menos na Europa não havia, agora começam a aparecer, não digo como cogumelos, mas é uma política relativamente transversal. Eu diria o seguinte, aqui a questão que se põe é esta. Os governos dos países, isto é de facto digamos, uma tendência crescente. Estes programas de investimento ligado às autorizações de residência são programas que começaram há 30 anos. Mas começaram há 30 anos em Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Já retiraram. No Canadá retiraram este ano, em janeiro deste ano. Na Austrália e noutros países. A Inglaterra tem este programa e que continua a tê-lo e nós temos 1000 e não sei quantos ARIs, que é o que a Inglaterra faz num ano, mais ou menos. Portanto, a questão aqui que se põe é esta, é saber se os governos querem, independentemente das questões todas éticas e o que se falar, se querem estar neste mercado, entre aspas, ou não. E, de facto, o que se trata, eu acho ontem que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro teve bem nos esclarecimentos que prestou ao país e falou numa coisa que eu considero um ponto essencial, que também tem a ver um bocadinho com a opção no mercado imobiliário ou não. Estes programas de autorização de residência por investimento são programas dirigidos para pessoas singulares. Para pessoas singulares, não é para empresas nem para companhias. Os investimentos, o chamado investimento corporativo, digamos assim, ou por empresas, ou por grandes multinacionais, há outros mecanismos, os governos têm outros mecanismos, e o Estado português também tem, as privatizações, o trabalho belíssimo que o AICEP fez e continua a fazer, o IAPMEI, etc. Estamos a falar de investimento dirigido, ou de captação de poupanças de pessoas singulares. Isto faz com que tenha uma natureza completamente diferente. E isso explica, no meu ponto de vista, a preferência por estas pessoas singulares, que alocam as suas poupanças a um investimento num país, no caso da China, a muitos quilómetros de distância da China, em um mercado que é mais líquido,
que é precisamente o mercado imobiliário, e que, na realidade, historicamente e culturalmente, em todos os investimentos que estrangeiros fazem noutros países, tem a preferência. Veja-se as compras de estrangeiros e de ingleses na Provence, no mercado imobiliário, na Flórida, e, portanto, esta natureza específica deste tipo de investimento e da captação de investimento, eu se fosse um investidor estrangeiro, que fosse chinês ou de um país e que viesse investir na Europa, eu provavelmente não quereria, nem pensaria não criar 10 empregos, porque isso implica uma estrutura diferente, isso vai implicar a criação de uma empresa e de um negócio e de um projeto. Não se criam 10 empregos do nada, não é? Também teria algumas dificuldades em investir em compras de empresas, porque isso implica um conjunto de estudo e de due diligence e de ver o que é que, e de análise de rentabilidade. Mas qual acha que é a natureza das pessoas que precisam de ter, por esta via, a obtenção de residência no país? Há inúmeros estudos sobre esta questão do investimento ligado à imigração. E nós vemos São pessoas, normalmente, que têm bastante dinheiro, não são exatamente pessoas sem dúvida nenhuma. E provêm, muitas vezes, ou grande parte, enfim, nesta nova tendência, e estamos a falar de uma tendência forte, são pessoas que provêm de países emergentes ou de mercados emergentes. Estamos a falar da China, e em que, por vezes, o que pretendem é alguma mobilidade que não lhes é dada só pelo passaporte. Colocar dinheiro no estrangeiro, num sítio fixo, exatamente, seguro, e depois terem mobilidade a partir daí, porque passam a ter possibilidade de viajar. Mas não se pense que é um investimento. Eu tenho alguma dificuldade a aceitar esta história da compra do visto, ou da compra porque na realidade o que eu tenho visto é que são verdadeiros investimentos. É investimento num mercado líquido, que é o mercado imobiliário, nos países que adotaram estes programas ligados ao mercado imobiliário. A legislação portuguesa, como disse aqui o Filipe, a autorização de residência não está ligada ao mercado imobiliário. Seria ótimo que houvesse investidores que investissem na aquisição de companhias e de empresas, criação de postos de trabalho, mas o que é facto é que as coisas não são... é o mercado que dita a tendência. É o mercado e na realidade esta situação para mim é perfeitamente clara. E eu, se fosse investidor, faria exatamente o mesmo. Luís Lima, representa aqui as agências de mediação, ou as empresas de mediação imobiliária em Portugal. Isto para vocês foi uma espécie de balão de oxigênio, foi uma coisa que acelerou e resolveu muitas casas que estavam paradas e continua a ser um programa absolutamente fundamental? Sim, para nós, para os promotores, para o setor financeiro, para o país. Este programa, inicialmente quando ele apareceu, eu fui um pouco crítico, nunca percebi a dimensão dele, mas para terem noção, neste momento, nos primeiros 9 meses deste ano, 23% de todas as transações feitas em Portugal foi cidadãos estrangeiros. Estamos a falar de uma captação de investimento para este ano para Portugal, pelas nossas previsões, 2 mil milhões de euros. Mas quando fala em cidadãos estrangeiros, nem tudo é deste programa, podem ser pessoas... Não, é isso que eu vou tentar explicar, okay. Que o cidadão que mais adquire em Portugal não adquire ao abrigo de programa nenhum. Adquire porque considera que investir em Portugal, o investimento imobiliário é um investimento seguro e credível. O preço de uma habitação, por exemplo, em Lisboa, comparando com Madrid, é 1/4 do valor comparando a mesma habitação. Paris, 1/8, Londres, 1/16. Portanto, eles consideram, acaba por ser uma conjugação, uma aliança que correu bem. Se retirarem o imobiliário deste programa, pela minha sensibilidade, o programa será um fiasco. Há pessoas que acham muito estranho apenas haver 3 pedidos para a criação de 10 postos de trabalho. Eu até me admiro haver 3 pedidos, porque e 91 por transferência de transações acima de 1 milhão de euros. Porque a conjugação do imobiliário, a credibilidade do nosso ativo é que nos faz a diferença. Quem anda como eu lá fora, que anda em todo o mundo, o que nota precisamente que nos diferencia nos nossos vizinhos de Espanha, que são dos maiores concorrentes que nós temos, é a credibilidade do nosso ativo. Tínhamos tido uma bolha imobiliária que se venderam 2 imóveis por preço de 1.
E isto foi importante, olha, foi importante para o país porque ajudou o setor financeiro nos seus ativos a colocá-los no mercado, alguém os comprou e libertou mais dinheiro para a economia em geral. Se não fosse isso, quantas das empresas não tinham dinheiro, não criam postos de trabalho. Deixe-me só dizer isto, isso é completamente faccioso. Nos primeiros tempos, os investidores chineses que apareceram em Portugal, na verdade, foi comprar uma habitação para eles. Mas nos últimos dias de março, abril deste ano, quase 25% dos investidores chineses compram e já estão a residir cá. Os outros estão a comprar imóveis para rendimento, estão a comprar imóveis para rentabilidade. Eu não falando de nomes, mas posso lhe dizer, dos 3 ou maiores operadores, promotores imobiliários que trabalham em regime em turismo residencial, em que estes investidores compram e é-lhes dado uma rentabilidade durante X anos, se não fosse este programa dos vistos Gold, tinham ido para o desemprego dezenas, se não centenas de pessoas. E estou-lhe a falar dos maiores promotores, que era fácil dizer o nome. Portanto, não mantém emprego, pelo menos não cria emprego. Foi um programa absolutamente fundamental para o setor imobiliário. E para nós, porque é que eu... E quais são as perspectivas? É que continua a crescer à mesma velocidade? Sim, e é preciso perceber que nós falámos este ano no setor imobiliário, desde o programa de 1.000 milhões de euros, mas deste ano são 700 milhões. Mas quando eles compram, alguns deles continuam a comprar e não aparece ao abrigo do programa, mas eles continuam a comprar imóveis em Portugal. Portanto, dos dois, o que vai de 700 milhões deste ano ao abrigo do Visto Gold para os 2.000 milhões tem a ver com cidadãos, com clientes que nós captamos. Portanto, por nacionalidades, quais são os maiores investidores do setor imobiliário? Britânicos. No setor imobiliário, portanto, não tem a ver com a questão do não tem a ver, segundo são chineses, terceiros franceses. Eu ontem ouvi-o e percebo que o Ricardo conhece o setor imobiliário quase como ninguém, porque nem é preciso ser um especialista como eu. E eu ontem ouvi-o Eu leio o Expresso Imobiliário todos os sábados, sou obrigado e estou ali ao meu lado a fazer. E poucos jornais têm profissionais ou colaboradores que conhecem tão bem o setor imobiliário. Isso é verdade, eu tenho esses colaboradores ali a 5 metros de mim. Não posso deixar de dizer, porque é mesmo verdade, são das pessoas que mais conhecem o setor imobiliário e sabem exatamente e felizmente percebem a importância que tem para o setor imobiliário. Este investimento estrangeiro foi muito importante porquê? Porque ajudou à recuperação do setor imobiliário. Se não fosse o investimento estrangeiro e neste momento criar algum sobressalto, pode ser terrível. Neste momento lá fora, quem anda lá fora sabe a imagem que nós estamos a passar para lá para fora. Eu posso lhe dizer que esta semana, os maiores jornais do estado da Flórida só falam deste assunto. Quando eu disse na sexta-feira de manhã que o meu colega da Flórida que me ligou a perguntar, ou de Espanha, foi mesmo verdade isto. E é fácil porque depois isto tem consequências. Eles estão todos contentes a esfregar as mãozinhas por aquilo que está a acontecer. Esta questão que o Dr. Basílio Duarte tinha aqui levantado ao abrigo deste programa, compras que se estejam a efetuar por um determinado valor que depois não corresponde... Sejam escrituradas por outros. Exatamente. Nicolau, vamos lá ver. Nós estamos neste momento a viver uma situação esta semana que nós não sabemos exatamente, eu não sei exatamente o que é que aconteceu. Eu imagino que foi uma situação muito grave para aquilo que aconteceu. Acho que na minha vida, com 52 anos, nunca vi uma coisa que tivesse um impacto tão grande e que fossem detidas pessoas de quadros ou na hierarquia do Estado tão importante. Mas eu não sei o que é que está a acontecer, porque... Eu há um bocado falei ali com colegas, especialistas como eu e como alguns de nós estamos aqui, se isto fosse um caso que tivesse uma dimensão grande, nós tínhamos obrigação, inclusive os seus jornalistas, os seus colaboradores, tínhamos noção, já alguém me tinha perguntado sobre esta questão. Eu lido diariamente com os grandes gabinetes de advogados, estão-me sempre a perguntar, Luís, falo com o governo, porque os processos estão a demorar, não sei, mas nunca ninguém nos falou nesta questão. Nunca ninguém... Isto aconteceu e eu não sei, espero que se faça uma auditoria para nós sabermos quantos casos é que nós estamos a falar. Porque eu sinceramente, eu não sei o que é que se passa. Se é esta questão dos valores de escritura, eu falo por autoridade própria. O seu jornal, em março deste ano, tocou neste ponto dos overprices e escritura, foi devido a uma entrevista que eu vos dei. E nessa altura, foi numa viagem que eu ia falar à China, eu fui muito falado sobre essa questão. Porque é que eu me preocupava com esta questão das comissões que fossem elevadas? Porque estavam algumas casas a serem inflacionadas. E isso tem uma proporção até muito grande na altura. E então, nessa altura, a minha preocupação é só uma. Eu não queria eu quero que este mercado tenha futuro.
E eu tenho algum receio, e foi esta a minha questão, eu tinha algum receio que num dia mais tarde, passado 3 ou 4 anos, estes investidores, nomeadamente chineses, quando fossem vender, o mercado não comportasse valor. E preocupou-me isso. Não é o que é o caso das imobiliárias, que eu garanto que as imobiliárias portuguesas, e praticamente 90 e tal % das imobiliárias cobram 5% de comissão normalmente. Portanto, essas comissões não é de imobiliárias. Mas isso preocupava, porque isso ia-me estragar o negócio. Se isso acontecer, este caso dos 200, como o Dr. Basílio Horta estava a dizer, de 200 a 500 mil euros, eu também já queria dizer eu perguntei. Sim, eu quero lhe dizer que quando eu cheguei da China, pedi uma audiência ao atual Ministro da Economia e fui ao Governo, acompanhar 2 pessoas e chamei a atenção desta questão. O Governo só me disse, se o mercado comportar esta questão, disseram-me que era legal a questão das comissões e se é legal eu posso não concordar com elas. Mas, se é legal, não há problema nenhum. Outra coisa é estarmos a falar de coisas que são casos de polícia, que é dizer que um ativo que é 200 mil euros, que é vendido como ouço nos últimos dias, que não sei se é o caso que nós estamos... que aconteceu, não faço a mínima ideia, e que haja, não sei, dinheiros que sejam desviados. Deixa-me só dizer isto. O Estado, ao fazer a escritura por 500 mil euros, cobra muito mais valor de IMT, tem mais cobrança de impostos, tem mais valias. Agora, para mim, para o mercado, para o meu futuro, é que é pior. Porque eu tenho medo que estrague o meu mercado. Mas, Eduardo, há bocado, quando falou de investimento, falou do investimento, enfim, no qual trabalhou muito, quando estava no ICEP. Mas havia aqui uma questão muito importante, que já tinha sido tocada, mas que o Luís Lima tocou em particular, que é a questão do setor imobiliário, que era um setor que estava muito parado, por razões óbvias. Quando a crise surgiu, enfim, tudo isso parou, ficou muita coisa parada, ficou muita coisa parqueada nos balanços dos bancos, mais para o lado do passivo do que para o ativo, e que estes programas aceleraram, enfim, uma movimentação e uma limpeza de balanços e muitos postos de profissionais na área do imobiliário. Eu percebo perfeitamente a intervenção. E não só. E muitas pessoas conseguiram vender casas que estavam, enfim, há toda uma cadeia de valor aí. Peço desculpa, é evidente que há, eu não estou a dizer o contrário. E percebo perfeitamente a intervenção que acabou de ser feita. A questão não está aqui. Quer dizer, o problema é saber se já vale tudo. Se já vale tudo. Se nós depois já não ter economia nacional, praticamente, depois de ter vendido tudo, vendemos a PT, a Simpor, vendemos a REN, a ANA, a REN, tudo, e agora vai a TAP, então vamos vender a cidadania. Tudo bem. Se o problema vamos por aí, tudo bem. A questão é saber se já vale tudo em Portugal. Se calhar vale. E então nessa altura a discussão não se coloca. Mas então porquê? Não é. Eu peço desculpa. Claro que é. Vamos ser. Há pouco o Sr. Doutor estava a falar, a comparar o inglês que compra o castelo na Provence com o chinês que vem aqui estar 100 dias. Mas não o castelo da Provence, desculpe, nem todos. O que acabou de dizer. Nem todos. Eu não disse, não falei em castelos. Não, que seja ou casa ou o que for. O Sr. Doutor quer comparar o investimento, a situação financeira da Inglaterra. E o objetivo com que a Inglaterra dá os vistos com a Inglaterra. O Presidente da Câmara de Londres. O Sr. Doutor dá-me licença que acaba agora ou não? Claro que sim. Então dá-me licença. Portanto, a questão é, quer comparar as situações. Nós estamos numa situação financeira muitíssimo má. A economia a derrapar cada vez mais. E lança-se mão a tudo. Eu percebo. Nós, no nosso tempo, o nosso visto gold eram os contratos de investimento. Nós não dávamos vistos. O que nós dávamos eram incentivos financeiros de milhões. Isso é verdade. O que nós dávamos era o quê? Eram incentivos fiscais. E tínhamos grandes empresas e grandes companhias. Obviamente. Mas fora, estamos a falar de um investimento diferente, acabar. Uma coisa diferente. O Sr. desculpará, não é nada diferente. O Sr. Eu percebo, mas não. Eu percebo perfeitamente, mas não. Agora não me interrompa. A questão é esta. O que está a dizer é quando há muita compra feita fora dos vistos gold, ótimo. Claro que sim, sempre houve. Ó, Sr. Doutor, essa é a verdadeira compra. Essa é a pessoa que compra aqui a casa da Quinta do Lago para viver. Não é para andar pela Europa e amanhã em Schengen entrar no circuito europeu. Isso tem um preço. Agora, vamos ser frontais. É assim mesmo. Quer dizer, um país pobre, com fraca gente a governá-lo, faz isto. Faz isto. Tem que fazer. E amanhã fará outras coisas. Está a ver? Esta é a minha posição, com franqueza. Okay. Mas eu deixo-me só, se me permite então agora. Diga. Agora, e depois passa a palavra agora, não se venha dizer que é um investimento estrangeiro, os 1.000 milhões, e que esse é que é o grande objetivo, é realmente a atração de investimento estrangeiro. O grande objetivo da atração de investimento estrangeiro pode ser outro. Isso sim, com certeza, e há muita coisa que a ICEP está a fazer, com uma belíssima equipe que tem. Agora, isto realmente é assim. Portanto, se querem fazer, com isto termino, se querem fazer então o visto gold
a sério. Então mudem completamente o regime. Não façam 500 mil porque é barato, façam 1 milhão. Quem quiser investir aqui, façam um regime especial. Aí sim, não deem nacionalidade, porque a nacionalidade tem leis próprias, leis de soberania. Sim, ainda existe o conceito. Se calhar está ultrapassado. Leis de soberania, que não podem ser afastadas pelo dinheiro. Podem ser afastadas pelo regime constitucional que dá a nacionalidade. Isso sim, por aí a gente vai. Agora, se querem fazer, então sim, é sério. Quem fizer 1 milhão de euros, quem ficar cá, com fiscalização, para que não se dê esta desgraça que se deu agora. Que isto é e continuará, porque este regime presta-se a isto. Portanto, se quiserem mudar o regime profundamente, bom, então podem continuar a chamar visto gold, que já não é isto. 1 semana já não é isto. Filipe. Bom, aqui o Dr. Basílio Horta reproduziu no essencial alguns dos argumentos que nós temos ouvido nos últimos tempos e que são errados, não têm conexão com a realidade. Os argumentos que eu ouvi ao Dr. Paulo Portas... Posso agora? Sim, agora interrompeu-me, deixa... Quando o Dr. Paulo Portas deixar, agora... Ouviu durante... Deixa agora Ouviu durante largos minutos. Mas há pouco também me interrompeu. Deixa-me agora interromper uma vez. Já está agora, já estão quites. O Soutor seguramente, bem como o Ricardo, o Nicolau, já foram seguramente a Londres. E nenhum de vocês ficou certeza escandalizado por encontrarmos em Londres russos, chineses, árabes. Nenhum de nós fica escandalizado e os ingleses não ficam quando tem o Presidente da Câmara de Londres, ainda agora há dias, a vender nos Emirados aquilo que é o imobiliário inglês. Mas nós ficamos de facto muito sensibilizados com isto. Mas deixe-me só dizer 2 ou 3 coisas, porque de facto há aqui um conjunto de argumentos que não correspondem à realidade. Quando se diz é um passaporte para a cidadania, é um passaporte para a nacionalidade, não é verdade. O visto Gold é conferido, é atribuído por 1 ano, é renovado ao fim de 1 ano, são verificados se os pressupostos do investimento se mantêm. Isso é feito 2 em 2 anos até aos 5, até atingir os 5 anos, e só depois, Dr. Basílio Horta, depois é que esse cidadão está habilitado a pedir a nacionalidade. Não, mas, Soutor, a pedir a nacionalidade. Sabe o que é que significa pedir a nacionalidade? Não significa que há uma nacionalidade automática conferida pelo Estado português, ao contrário daquilo que disse. Não chegou lá pelo dinheiro. E, portanto, não é verdade aquilo que disse. Primeiro argumento, se me interromper a segunda vez, eu sei que a força dos argumentos, por vezes... Não diga que não é verdade, porque isso é verdade. Depois há um outro argumento que é referido, que é o argumento da fraude. Nós, por aquilo que ouvimos e temos visto em algumas dessas notícias, há de facto algumas notícias que indiciam que possa ter havido algumas fraudes. Mas nós também, daquilo que vimos, não vimos nenhum exemplo, um único exemplo, de haver algum cidadão estrangeiro que não tenha cumprido as regras com o Estado português. Ponto número 1. E ponto número 2. Este regime, que vem um bocadinho na linha do argumento que utilizou, Soutor, que é o argumento de que este regime favorece o branqueamento de capitais, a corrupção e por aí fora. Ora, este regime tem um controlo acrescido relativamente ao regime normal. Mas pronto, então, utilizando o argumento que estava a dizer, é bom que as pessoas também percebam isto, que é este regime dos vistos gold tem um controlo acrescido relativamente a uma aquisição normal feita por qualquer cidadão estrangeiro fora do regime do visto gold. Não, digo-lhe isso porque há um controlo não só da origem do capital, há um controlo da habilitação do candidato, do requerente, e, portanto, que há um controlo de segurança feito por um conjunto de entidades públicas às quais nós não podemos deixar de atribuir alguma credibilidade, como é evidente, que passa por um conjunto muito diferenciado de entidades. E, por outro lado, mas aí já houve um sobressalto em relação a um dos investidores. Mas o sobressalto do investidor, o exemplo que está a dizer, até funciona ao contrário, porque a questão do mandato da Interpol, isso suscitou esse problema exatamente porque o requerente, o pedido do visto gold tinha entrado anteriormente. E, portanto, até foi a identificação que foi obtida desse cidadão ao abrigo do visto gold que permitiu depois que se procedesse até à detenção desse
por aquilo que eu me apercebi também dos órgãos de comunicação social. E, portanto, isto para dizer que, de facto, não corresponde à realidade dizer-se que aqui há uma espécie de uma agilização e uma facilitação de procedimentos. Bem pelo contrário, há uma tripla certificação dos dados que estão em cima da mesa do ponto de vista do visto gold. E, portanto, isto choca com... Não, nos países de origem isto choca com... A autorização é requerida nos países de destino, mas deixe-me dizer, se houve abusos e se houve fraudes, é evidente que isso haverá fraudes como há numa quantidade de áreas que nós temos em Portugal. Aliás, eu ouvi o atual ou futuro líder do Partido Socialista, ainda há pouco tempo, nesta casa, dizer que em tempos havia fraudes nas cartas de condução e não se acabaram com as cartas de condução, não se acabou com a Direção-Geral de Aviação na altura. E há uma quantidade de exemplos. Se há fraudes na atribuição de subsídio de desemprego, nós acabamos com o subsídio de desemprego. Se há fraudes, com o exemplo que tem-se vindo a ser dado das baixas médicas, acabamos com o sistema de baixa médica. Deixa-me fazer uma pergunta. Porquê que os offshores estão a acabar e estão a ser regulados? Porquê? Porque o problema não é da fraude, o problema é criar regimes que propiciam a fraude. É isto, percebe? Pronto, eu não digo mais. Doutor, quando comparamos este regime com os outros países, o nosso funciona em linha? É uma coisa mais... Eu penso que funciona em linha dentro da natureza que tem. Aliás, este programa é um programa que não é original, não é uma coisa que sai do nada. Como disse, estes programas existem há 30 anos e foram países com alguma sofisticação que os iniciaram. Estão testados. Nós somos um país da União Europeia e, portanto, estamos sujeitos a uma série de regras no que diz respeito à transparência de obrigações de prevenção quanto às questões de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, a que estamos todos obrigados, com mais incidência, obviamente, nos bancos e nas entidades que lidam diretamente com o dinheiro, mas obviamente todos nós estamos, todos os que participam, enfim, ou que intervêm num suposto negócio imobiliário, estão obrigados. Portanto, aí, relativamente a isso, além dessas regras que são aplicáveis a todos os agentes económicos que intervêm nestas operações, como consultores, ou como mediadores, ou como intervenientes. Além disso, como o Filipe estava a dizer, e bem, no caso dos vistos gold, ou não gosto muito de chamar vistos gold, mas no caso dos ARI, pois, mas mal, eu aí acho mal. Do Paulo Portas é bom inventar slogans. Sei, mas isto é uma autorização de residência por atividade de investimento e ponto final até a ARI. Mas é melhor chamar-lhe vistos gold, toda a gente chama. Sim, senhora, mas de qualquer maneira, além desta questão, no caso do ARI, e é verdade, isto tem ainda um escrutínio maior e tem uma sindicância maior, porque há uma série de obrigações de apresentação de documentos até bancários relativamente que atestam a proveniência dos capitais, que atestam a efetiva transferência de capitais do estrangeiro, etc. E, além disso, como se trata de uma autorização de residência temporária, isto está constantemente a ser sindicado. Nas renovações do ARI, que estamos agora que estão agora a acontecer, enfim, estão a acontecer este ano, o que a lei exige é praticamente os mesmos requisitos do que quase para a concessão. Tem que se apresentar outra vez toda a documentação. E, portanto, eu creio que, obviamente, que violações da lei, a lei por si só não previne nem impede a sua violação, não é? Obviamente que tem de haver mecanismos e tem de haver uma atuação eficaz das autoridades, quer para que isto seja mitigado, todos estes problemas que existem e que existem em qualquer economia aberta, sejam mitigados o mais possível. Portanto, isto é... Agora, eu também acho aqui que dramatizamos um bocadinho esta situação e esta semana... Esta semana é natural. Obviamente, por causa de um caso específico, que não sabemos os contornos, obviamente. Esta semana é difícil não dramatizar, certo, mas estamos a dramatizar um bocadinho. Diga-me uma coisa, em relação ao setor imobiliário,
a ideia que existe é que o problema nas vendas de casas estava essencialmente nas casas que não eram as mais caras, no segmento médio do mercado. Aparentemente, estes investimentos que estão a vir por esta via resolvem o problema de habitações ou outro tipo de residências mais caras, mas estão a contribuir para resolver também esta parte intermédia do mercado e provavelmente é aquela maior que neste momento tem dificuldade em ser transacionada. Antes de mais nada, eu queria lhe dizer que as casas que estes cidadãos compram são casas que o mercado não absorvia. O que quer dizer que, se não fossem os investidores estrangeiros, essas casas continuávamos a ter aqui na Expo, como há 2 anos, edifícios completos que não se vendiam. E hoje estariam lá. Portanto, são habitações que normalmente o mercado português, nós não temos mercado para absorver e se calhar nos próximos 10 anos isso não ia se calhar construiu-se demais. Mas o problema estava lá. Se calhar não, construiu-se demais. Mas o problema não foi das imobiliárias e o problema não que tinham 74%. Muita gente. Isso aconteceu. O que eu sei é que neste momento 74% da população portuguesa é detentor de casa própria. E se tivéssemos tido uma bolha imobiliária, todos nós estávamos aqui, o que é que teria acontecido? E até este investimento estrangeiro fez com que houvesse a retoma do setor e o valor do ativo crescesse. Mas eu disse há um bocado que, inicialmente, estes cidadãos chineses, estamos sempre na questão de vistos gold. O visto gold é importante porquê? Porque funcionou como um âncora. Mas hoje em dia, para mim, não é o programa mais importante. Eu já expliquei isso. Agora, neste momento, retirá-lo, eu acho que nós, neste momento, e tenho pena que isto tenha se tornado, e já o disse esta semana, eu acho que isto tornou-se uma questão política. Porque eu acho que devia-se ver era o que se podia fazer para melhorar o programa. O que é que se devia fazer? Por exemplo, eu já propus ao Governo há um mês que se calhar chegou à altura, porque aqui em Lisboa, estes cidadãos, nomeadamente chineses, praticamente compraram a totalidade em Lisboa. Portanto, resolveram o problema de Lisboa. Mas o Porto os chineses só compram casas novas. Mas no Porto tem imensas casas novas, tem aí as cidades, eu não sei. Se calhar, e eu propus isso ao Governo, que chegaria à altura, e antes deste caso falar, de fazer uma alteração ao programa e fazer uma discriminação positiva, porque nós precisamos de vender casas no Porto, casas em Braga, e se calhar podia-se corrigir o problema. O programa, porque nós continuamos a ter um problema no setor imobiliário, que se retirarmos este investimento estrangeiro, e não haja dúvida, a questão da confiança... Mas aí deixe-me só fazer aqui um contraditório. Quando falou dos chineses compram sobretudo casas em Lisboa. Em média, esmagadora praticamente maioria. Sobretudo na Expo e outros sítios, porque eles compram sobretudo casas novas, não querem casas normalmente. Hoje em dia já estão a comprar casas para reabilitação também. Os ingleses estão sobretudo a comprar casas no Algarve. Os franceses no Algarve. Os franceses no Algarve e em Lisboa também, ou não? Não, mas a maior parte no Algarve. 80% no Algarve. No Algarve. Então, mas agora como é que os leva para o Minho? É que obriga-os a comprar casas no Minho? Não, porque eu tenho que... Olha, há uma questão logo. Aqui não há oferta. Começa a escassear a oferta aqui. Portanto, obrigatoriamente. Fala-se o Nicolau falou nisso, e hoje em dia já não compram casas só de 500 mil euros. Eu posso dizer que ainda agora estamos a negociar... Não, os franceses e os ingleses, há franceses que comprar uma casa de 100 mil euros e colocam-se o domicílio fiscal em Portugal. Essa questão dos franceses e ingleses, fazem o domicílio fiscal para terem isenção de impostos nas reformas. Os franceses e ingleses, desde que não haja uma estabilidade no setor imobiliário, eles vão continuar a comprar. Quando eu assinei um protocolo com o meu congénero francês há 3 anos, ninguém na altura percebeu a dimensão do mercado que nós podíamos ter, e hoje em dia, se não fosse o Algarve, e como disse muito bem, por isso é que eu disse que conheço o setor imobiliário, se quem foi ao Algarve nos últimos 6 meses, eu vejo os presidentes da Câmara todo do Algarve todos contentes, que o mercado recuperou, resolvemos uma série de problemas que os telejornais há 2 anos estavam a abrir com resorts completamente desabitados, e esse problema praticamente não está resolvido. Mas deu-se uma grande... e foi à custa principalmente dos franceses. Estatuto não residente, portanto, não é? Estatuto não residente. Sim. Mas, portanto, o visto gold está a ver, não tem nenhuma influência aí. Agora, e o visto gold, já se viu que 80% ou 80 e tal por cento é para cidadãos chineses. Mas isto cria uma confiança no mercado, e neste momento, se fizessem alguma coisa para retirar o setor imobiliário, eu já lhe disse que o programa, há outros programas que se querem investir, como disse ali o colega há pouco, há outros programas, o abrigo do ICEP, do IAPMEI, que se calhar muito melhores, e têm visto de residência. Também, deixe que lhe diga, eu acho que era a quem investe pelo menos 500 mil euros em imobiliário, não lhe dar a hipótese de ter um visto de residência, não estou a falar em nacionalidade,
quem compra casa quer residir nela. Eu acho que da própria... Desculpe que lhe diga isso. Muito esquema residir nela. Não é que esquema não tenha um sentido positivo. Muita gente compra e, aliás, no caso dos vistos gold chineses, há muitas casas que são imediatamente colocadas no mercado de arrendamento não é e as pessoas têm um rendimento. Ricardo, então é isso mesmo. E então isso não gera emprego. É um investimento financeiro, porque tem uma renda garantida de X%. Acabou por me dar razão. Foi precisamente nos últimos meses isso está a acontecer. É que eles hoje em dia já estão a investir, nomeadamente para investir no mercado do arrendamento. E se não fosse com este investimento estrangeiro, deixa-me dar um exemplo da Câmara de Lisboa, e o atual Presidente da Câmara de Lisboa tem tido nesta questão e tem-se falado sobre esta questão. Eu percebo a preocupação da Câmara de Lisboa, nomeadamente, vê que se está a vender aos cidadãos estrangeiros todos estes ativos e está preocupado a conjugação entre o interesse das populações e o investimento estrangeiro. Eu compreendo isso. E sou sensível a essa questão, mas isso é uma questão que a Câmara tem que resolver. Se precisa de que os jovens venham para o centro das cidades, se calhar tem que ter um papel mais ativo, tem que se resolver de outra maneira, porque é impossível, ao preço das habitações, vir os jovens para os centros das cidades. Mas, por outro lado, precisamos que as cidades sejam reabilitadas. Sim, a Baixa neste momento está cheia de estrangeiros. Nós precisamos deste dinheiro, neste momento. O setor da construção imobiliária, há 3 anos, foi responsável por metade do desemprego nacional. Quando começa a haver algum sinal imobiliário positivo... e construção. Imobiliário e construção. Mas foi tudo metido no meu... Acabámos por ter... 300 mil pessoas no setor que ficaram sem emprego. Neste momento nós sentimos alguma recuperação. Por isso é que eu digo que tenham cautela, nomeadamente os agentes políticos, porque neste momento fazer uma alteração vai quebrar uma quebra de confiança no mercado, que a recuperação que nós estávamos a ver... E ao longo destes meses atrás, isto pode ter consequências terríveis para o mercado. Porque, como eu lhe disse, não é os vistos gold. Este ano estamos a falar de vistos gold de investimento de 700 milhões. Mas temos mais 1.300 milhões. Mas não haja dúvida que muitos desses clientes que compraram foi através dos clientes inicialmente que nos apareceram pelos vistos gold. Isto aqui há que salientar aqui uma coisa que acho que é importante, que é a natureza deste investimento. E aí, ainda bem que se falou no Estatuto do Residente Fiscal Não Habitual, que é também uma medida, mais uma vez uma medida, dirigida às pessoas singulares para captação das poupanças de estrangeiros. Portanto, isto é uma medida, quer dizer, não há nada de nefasto, antes pelo contrário, neste tipo de política de investimento. Juntamente com outras políticas. O ARI é uma maneira de que aliás, como já disse aqui, que muitos outros países utilizam para captação de investimento estrangeiro, de alocação de poupanças de pessoas singulares a investimento. Como é o Estatuto do Residente Fiscal Não Habitual e como haverá outras. E juntamente, doutor, só um momento. Tem que ser muito rápido, temos que ir já à primeira página. Só para lhe dizer que, juntamente com outras políticas dirigidas a outro tipo de investimento. Tem que ser muito rápido. Não abre uma porta aberta. Eu adoro investimento estrangeiro e tudo, que não é o problema. E ainda bem, claro que sim, ainda bem que é assim. O problema é o regime que está subjacente ao visto gold. Mais nada. É o regime e as consequências que decorrem. Não é comprar casas e investir aqui. Primeira página do Expresso, temos que obrigatório. A manchete é precisamente sobre isto. O Parlamento abre uma investigação à ação do SIS. A Comissão de Fiscalização averigua se o varrimento condicionou a investigação da Polícia Judiciária. Passos Coelho recusa alterações nas secretas e a Polícia Judiciária acredita que desmantelou a rede dos vistos gold. Temos também um exclusivo que é a carta de Ricardo Salgado a justificar a prenda que recebeu de 14 milhões de um construtor civil. Portugal quer trocar os velhos Falcon pelos Legacy brasileiros. Também o investimento que vem por aí. O Tribunal está a analisar a libertação de Carlos Cruz. Miguel Relvas pede ao PSD uma nova visão estratégica. Os jihadistas portugueses suspeitos de terrorismo em França e, finalmente, 80% das crianças até aos 12 anos têm conta no Facebook. E termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana.